Olá, aqui quem fala é a Nath e hoje a gente vai conversar sobre estudar em casa. Um primeiro ponto muito importante para quem decidiu estudar em casa é o local de estudo. Então assim, não adianta você ficar na sala junto com a sua família, se ali tem uma TV, porque você não vai conseguir estudar com qualidade. O pessoal vai conversar, vai assistir TV alto, vai rir e você não vai conseguir se concentrar. Então o ideal é você procurar por um lugar iluminado e bastante silencioso, o mais silencioso que você puder. Quando eu comecei a estudar na casa dos meus pais, eu não tinha local de estudo no meu quarto, então eu tentei estudar primeiro na sala de estar. Então, na verdade sim, sala e mesa de copa é tudo junto, né? Então eu tentava estudar lá, só que eles ficavam na TV e eles ficavam rindo e eu atrapalhava a rotina da casa, porque eu precisava de silêncio enquanto eles estavam no momento de lazer. Então não funcionou. Daí o que eu acabei fazendo? Eu fiz a minha própria mesa de estudos no meu quarto. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando, então era uma mesa super simples, bem prática, bem improvisada, mas que serviu por muito tempo para poder estudar. Então esse é o primeiro ponto, o seu local de estudos. É muito bom ter um local fixo, então se você puder sempre ficar no mesmo local, é melhor. E de preferência ter uma mesa, porque esse apoio da mesa ajuda na concentração. Eu também já fui do time que estudava em cama, porque como eu não tinha mesa, era a cama que eu tinha. Só que ali, gente, você fica numa posição ruim, seu cérebro fica querendo descansar, você acaba tendo mais sono do que disposição para estudar. Então, ter uma mesa, um lugar fixo, um lugar plano para você colocar seu livro e estudar é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar na sua concentração. Outro ponto, tenha um horário estabelecido, tenha uma rotina. Não adianta você falar, vou ver que horas que eu vou acordar e aí eu estudo no restante do tempo. Porque você vai deixando as coisas pra depois e não vai funcionar. Então o ideal é você ter uma rotina. Então eu vou acordar às 7, eu me arrumo, tomo café, faço o que eu tenho que fazer, mexo na rede social até às 8, a partir das 8 eu estudo até tal horário, e assim você vai estabelecendo horários, como se fosse no seu trabalho ou em um cursinho presencial, onde você tem horários para fazer as coisas. Seu cérebro vai funcionar muito melhor assim e vai dificultar que você acabe deixando as coisas para depois e acabe acumulando coisas. Em relação às matérias, estabeleça que dia você vai estudar cada matéria. Por exemplo, eu estudava em 2 dias da semana matemática, em 2 dias da semana eu estudava física. Matérias que eu tinha mais facilidade, por exemplo, história, eu estudava uma vez só na semana. Então você, com as suas dificuldades, você consegue criar o seu horário. Se você precisar de mais horários para física, você pode estudar 2, 3 vezes na semana física. Mas faça uma tabela. Então, na segunda-feira eu vou estudar tal matéria e vou fazer uma redação. Na terça-feira eu vou estudar aquela outra matéria, vou fazer redação daquela outra plataforma. Enfim, estabeleça certinho na tabela, porque vai ser muito difícil você deixar de fazer aquilo que está lá. Se você assume um compromisso e ele está escrito ali, fica um pouco mais fácil. Outra dica é deixar as matérias que você tem mais dificuldade pro início da semana. Então, se você tem dificuldade em biologia, tenta estudar ela na segunda, na terça, porque na sexta-feira ou no sábado você já não vai estar querendo estudar mais nada. Você vai estar louco pelo seu descanso. Então, você tem que dar preferência pelas matérias que você tem mais facilidade, porque como você vai render menos, se você tem uma matéria... eu sou muito bom em história, então eu deixo história pro meu último horário de sexta-feira. Porque daí eu sei que eu vou ler com prazer, até porque talvez seja uma matéria que eu goste, e o que eu ler eu consigo absorver bem, porque é uma matéria que eu tenho facilidade. Jamais deixe física e matemática, se for a sua dificuldade, no meu caso era, pra ser a última matéria, pra ser aquela matéria de tipo, vou organizando, vou fazendo tudo que eu puder antes das outras e deixo essa pra depois. Porque vai dificultar pra você não vai ter vontade de fazer, você vai estar mais cansado e provavelmente você vai acabar acumulando matéria. Outra coisa importante de estudar em casa, tenha um cronograma. É isso que vai te ajudar a saber em qual ordem e quando você tem que estudar cada matéria, para não deixar passar nenhuma em branco. Então assim, ou você faz um cronograma, você pode pegar livros na internet e fazer um cronograma. Se você estuda com cursos online, eles te oferecem um cronograma, então você pode usar ele ou você usa ele para fazer um seu pessoal. E também tenho no Drive alguns cronogramas prontos. Não fui eu que fiz esses cronogramas, mas vocês podem usar e vou deixar o link do Drive aqui na descrição do vídeo. Uma coisa que acontece muito, pelo menos para muitos estudantes, é ter que ajudar nas tarefas de casa. Afinal, você está estudando em casa, seus pais sempre acham que você pode ajudar um pouco em casa. Existe sim uma dificuldade dos familiares entenderem que estudar é uma coisa séria, é uma coisa que requer concentração e silêncio. Mas, como a gente sabe que os pais dificilmente entendem, eles vão querer que você faça coisas. Então,
É muito pior se você estiver estudando ali concentrado, tua mãe chega, vai lavar aquela louça, ou vai estender tal roupa. O melhor que você pode fazer é estabelecer horário, como se fosse num trabalho. Fala, olha mãe, eu tenho disponível para te ajudar em casa, sei lá, das 9 às 10 da manhã, de terça e quinta. Isso é hipotético, então, mãe, o que você precisa que eu faça na terça-feira? Eu tenho o horário das 5 às 6 da tarde para fazer o que você precisa, para te ajudar em casa. Então você pode estabelecer dessa forma. Ou então, se é louça, mãe, então eu vou ficar com a louça sempre do almoço, porque esse é o horário que eu posso te ajudar. Então estabeleça um horário e diga para sua família qual horário você está disponível para ajudar eles nos afazeres de casa. Acredito que isso vai evitar que durante os seus estudos eles te atrapalhem, porque eles sabem que o teu horário de ajudar em casa é naquele, e eles vão pedir para que você faça as coisas naquele horário. É como se você não estivesse em casa, você tem que lembrar eles que finge que eu não estou aqui, e que só vou estar no momento que eu estabeleci que eu posso ajudar vocês, porque é como se fosse um trabalho, precisa de concentração, e se toda hora alguém ficar te chamando para fazer alguma coisa, você não vai conseguir se concentrar e vai ter problemas para estudar em casa. Agora, sobre o seu momento de estudo, você tem que lembrar que você precisa fazer intervalo entre as matérias. Então, você precisa disso, não adianta nada você ficar ali 4 horas em cima de um livro, porque vai chegar um momento em que o seu cérebro não vai mais absorver igual ele estava absorvendo no início. Então você tem que dar uma pausa, você tem que sair, dar uma caminhada, você come alguma coisa, vai buscar uma água, vai fazer um carinho no cachorro, vai fazer alguma coisa que te distraia um pouco, você descanse e você volte com mais qualidade para o seu estudo. Existem vários métodos assim, com nomes, por exemplo, Pomodoro, que fazem esses intervalos. No caso do Pomodoro, se eu não me engano, você estuda 20 minutos, para 5, depois mais 20, para 5, só que pra mim não funcionaria, tá? Esse é um método que não funciona, porque com 20 minutos eu tô iniciando o máximo de concentração. Porque assim, eu não me concentro logo que eu inicio uma leitura, que eu inicio uma videoaula. Isso é com o tempo, você vai ali entrando na matéria e você vai se concentrando. Então, 20 minutos pra mim, a hora que o celular tocasse, eu ia perder aquela concentração, e eu acho que pra mim seria prejudicial. Outro problema é a questão da ansiedade. Eu ia ficar esperando o alarme tocar. Então eu ia ficar esperando aquele término dos 20 minutos. Isso pra mim não seria bom. Mas o que eu fazia? Eu fazia assim. Eu tinha uma videoaula, então se ela durava 10 minutos é muito pouco. Então ou eu assistia outra videoaula na sequência, ou eu pegava a teoria. Eu lia no mínimo assim uns 40 minutos de aula, alguma coisa. Aí eu dava intervalo, ia tomar uma água, ia no banheiro, ia fazer alguma coisa. Mas eu evitava intervalos muito curtos, porque isso me desconcentrava muito. Eu sei que tem gente que no intervalo aproveita a rede social, né? Vou dar uma olhada no meu Insta, no meu WhatsApp. Cuide com isso para você não passar e ficar muito tempo olhando a rede social. De preferência, coloque ali no relógio, vou descansar 10 minutos, e você tem que descansar 10 minutos. Deu 10 minutos, você desliga tudo e volta a se concentrar nos estudos. Porque se você não estabelecer horário, é muito difícil você se controlar. Você acaba se interessando pelas coisas que você tá vendo, afinal, ficar vendo foto no Instagram muitas vezes é muito mais divertido que estudar álgebra. E aí você esquece, você fala, não, vou ficar só mais 5 minutinhos, e aí você perde muito tempo e perde muito da concentração. Então, estabeleça um horário. Agora estudei bastante, vou fazer um intervalo, vai ser de 10 minutos. Você tem que sentir também o seu corpo. Meu corpo tá tranquilo, eu tô bem concentrado, então eu vou fazer um intervalo de 5 minutos. Ou, não, eu tô cansada, eu preciso fazer alguma coisa pra comer, e isso vai levar mais tempo. Então você vai lá e faz um intervalo de 15, 20 minutos. Tudo depende do seu momento, e também do seu corpo, sabe? Do seu momento com os estudos e do seu corpo. O que seu corpo tá pedindo? Mas nunca ficar mais do que você precisaria, que é o caso, então, da rede social. Se você não precisa ficar mais de 10 minutos ali, não fique, porque vai te atrapalhar bastante. E isso se torna um hábito, e é muito ruim, é muito difícil perder esse hábito. Aproveitando aqui o que a gente acabou de conversar, então mantenha-se longe do celular, mantenha-se longe da TV. Se você tá ali com o seu celular, tente deixar ele em modo avião, coloque ele dentro da gaveta, porque se ficar em cima da mesa, ali junto com o teu livro, você vai ter muita vontade de dar uma olhadinha rapidinha, e aí você vai perder alguns minutos e vai perder a sua concentração, então tente ficar longe. Outra dica que eu dou tenha metas diárias. Porque assim, eu acho horrível você estudar baseado em horas. Não recomendo. Por exemplo, tem gente que fala, vou estudar 1 hora biologia, 1 hora matemática, mas nem sempre você precisa dessa 1 hora para biologia, e nem sempre é suficiente 1 hora para matemática. Eu gosto de trabalhar com metas, então, por exemplo, hoje eu vou estudar o capítulo
2 da frente 3 de biologia. E eu vou estudar o capítulo 2 da frente 3 de biologia até ele acabar. Não importa se eu levar meia hora ou se eu levar 5 horas nele. Eu vou ter metas. Lógico, as suas metas têm que compreender metas realistas para você conseguir fazer em um dia, né, num período de estudo. Mas eu preferia trabalhar com metas, até porque é mais fácil. Você não fica assim ansioso para aquela uma hora acabar. E você não interrompe ciclos. Se eu falasse, eu vou estudar meia hora biologia, aí deu meia hora e eu não terminei de fazer o capítulo, por exemplo, eu vou largar pela metade. Ou que não seja o capítulo, mas que seja em algum momento importante daquele estudo, alguma coisa que eu preciso terminar hoje para fazer sentido o que eu acabei de ler. Então, se você colocar horas, é muito perigoso você cair na armadilha de não estudar o que você precisa estudar no dia. Assim, ter metas do que fazer é muito mais legal, é muito mais proveitoso do que você calcular horas, porque cada matéria, cada situação pede um tempo diferente. Mesmo em biologia, dentro da própria biologia, uma aula de botânica pode exigir menos tempo do que uma aula sobre sistema endócrino, por exemplo. Então, não estabeleça horas, estabeleça metas. Hoje eu vou estudar sistema endócrino, então eu vou levar quanto tempo eu precisar em sistema endócrino, porque você não sabe quanto tempo você precisa. Às vezes teu amigo leva meia hora para entender e você leva 2 horas para entender o mesmo capítulo. Então respeite a sua capacidade, respeite o seu desenvolvimento. Por isso eu vou repetir: faça metas, trabalhe com metas diárias. Até porque você vai ficar com aquela sensação, não, preciso cumprir essa meta. Então vai ser muito mais difícil você deixar a matéria acumular. Porque se você trabalha em horas, nem sempre você fez o suficiente naquele horário que você estabeleceu. E aí vai acumulando matéria. Já se você trabalha em metas, é mais difícil isso acontecer, porque você já calculou tudo que você precisa, tudo que você precisa fazer. Por exemplo, tem uma semana para estudar isso. Você fez metas diárias, você consegue cumprir ela muito mais facilmente. Falando sobre o meu método de estudos, eu estudei com cursos online e eu seguia o cronograma dos cursos online basicamente em tudo. Então era assim: matemática eu usei o Ferreto e eu segui o cronograma dele, que é maravilhoso, ele vai anotando tudo que você vai fazendo. No Química em Ação também, tá? Então Química eu fazia também o cronograma do professor. Sociologia e Filosofia eu fazia o cronograma das aulas do QG do Enem, a sequência de aulas do QG do Enem. História e Geografia eu fazia a sequência de capítulos diferentes do livros do Poliedro. Biologia eu comecei fazendo com o cronograma do professor que eu tinha escolhido estudar, mas como ele não entregou as aulas e ficou faltando, eu passei para o Poliedro e comecei a seguir também a sequência de capítulos do Poliedro. Para a Física eu segui o cronograma da Física Fabris, que é o site que eu usei. Então assim, não segui um cronograma só, uma verdade só. Eu peguei o que era melhor para mim. História e Geografia eu acho melhor seguir o livro do Poliedro. Foi o que eu fiz. Eu montei um cronograma para o livro do Poliedro. Então você estar em casa, você pode fazer esses ajustes, sabe? Fazer como ficar melhor pra você, de acordo com o material que você tem em casa. E aí, como eu assistia videoaula, eu fazia assim: eu assistia videoaula acompanhando no Memorex. Memorex é um livro de resumos, eu já falei dele aqui no canal, tem 2 vídeos sobre Memorex. E eu então fazia isso, ia assistindo e acompanhando no Memorex. Por quê? Eu queria ver se tudo que o professor estava falando eu tinha essas informações no Memorex, porque eu usaria o Memorex para revisar futuramente. Então era importante que informações que o professor dizia ser importantes ou que eu julgasse importantes estivesse lá. Então eu fazia isso. Se ele falasse alguma coisa que eu achava legal de anotar, eu ia lá, pegava um post-it ou um lápis e fazia uma anotação no Memorex. Depois de assistir o vídeo, geralmente as plataformas têm PDF, então eu lia esses PDFs. E, dependendo da matéria, se eu tivesse muita dificuldade, eu também procurava em livros, principalmente do Poliedro. Então eu usei bastante o livro do Poliedro para complementar a videoaula. Sobre os exercícios, eu tentava fazer pelo menos 30 exercícios daquele conteúdo que eu tinha visto no dia. Mas isso dependia bastante também do cronograma, às vezes, do professor. Às vezes tinha 5 aulas e só depois tinha exercício. Então, naquele dia, às vezes não ia dar pra fazer exercício, mas eu fazia na mesma semana, na próxima aula. Então, assim, eu tinha uma média de 30 exercícios por conteúdo. Às vezes dava mais, às vezes dava menos, dependia da quantidade que eu encontrava. Eu tentava fazer os exercícios dados pelos professores e os exercícios do livro do Poliedro. Matemática eu não fazia dos dois, porque não dava. Porque o site do Ferreto tem muitos exercícios e com resolução em vídeo, então eu dava preferência para eles e não dava tempo de fazer os exercícios do livro do Poliedro. Sobre a minha revisão, ela majoritariamente foi fazendo exercícios. Eu fiz, inclusive, uma revisão num curso presencial aqui em Curitiba, principalmente por causa da Federal.
Cursos online, como eu já conversei em outro vídeo com vocês, não preparam a gente para vestibulares tradicionais. Geralmente eles são focados em Enem. Então eu fiz uma revisão presencial para federal. E tanto lá quanto em casa, quando eu estava revisando, eu dava preferência para resolver exercícios e não ler teoria. Então eu ia fazer exercícios de provas passadas, eu pegava apostilas que só tinham exercícios, ia resolvendo os exercícios e olhando no Memorex para ver o que eu precisava. Se eu tinha uma dúvida numa fórmula, por exemplo, então eu consultava o Memorex. Ou se eu tinha uma dúvida, sei lá, em história, geografia, qualquer coisa, na questão, eu procurava o Memorex para tentar auxiliar nessa dúvida. Então é isso, esse foi o vídeo, eu espero que tenha ajudado um pouquinho, dado alguma luz em algum aspecto para vocês. E me conte nos comentários se você está estudando em casa. Diz pra gente se você estiver fazendo algum método diferente, ou se tiver um método de estudos que eu não mencionei aqui. É sempre bom compartilhar, porque às vezes a gente pega, né? Não conhece um método legal e acaba pegando e funcionando pra gente também. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.